Eu assisti Não Olhe Pra Cima, e olha, foi difícil. Eu bem que queria dizer que eu não sei quais são essas emoções que os cientistas no filme expressam, mas eu meio que sei como é. Porque é assim que é se sentir cientista no Brasil todos os dias. É essa coisa de você sentir um desespero, uma coisa de você sentir a incerteza o tempo todo em relação ao seu trabalho, ao futuro e coisas do tipo. E além de, claro, né, você não saber se você vai obter o reconhecimento pelo valor que de fato você tem, como a gente viu no filme que não acontece com a Kate, por exemplo, ou você ser desqualificado por gente que não sabe absolutamente nada sobre o assunto, tipo a presidente e o chefe de gabinete dela, que no caso é o filho dela. Mas enfim, spoiler alert, mas isso não é spoiler de fato. Hum, o filme tem vários exemplos cotidianos da vida acadêmica que eu acho que são bastante simbólicos e que de alguma forma mostram como que a vida acadêmica pode ter nuances muito estranhas. Tipo, o chefe de departamento levar o reconhecimento por uma descoberta que na verdade não foi ele que fez. Ou uma metáfora que aconteceu bem no início do filme, que eu achei interessante, que é essa coisa de o Ministério da Defesa retirar o orçamento da ciência de forma sutil e malandra, como a gente que viu o filme sabemos como aconteceu. E por aí vai. Mas acontecem outras coisas também, por exemplo, você vê como o personagem do Leonardo DiCaprio fica falando sobre essa coisa de não, eu não publiquei muito nos últimos anos, né? E como isso poderia significar ou não a qualidade do trabalho dele, e quando isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa é a forma como a gente é avaliado no meio científico, quanto que a gente publica. Mas uma coisa interessante que eu notei enquanto eu estava assistindo o filme era que eu tinha uma sensação constante e forte de querer sair da frente da televisão o tempo todo. E não era porque o filme estava ruim, ou porque o enredo não fosse bom, ou porque os atores fossem ruins, era porque quando eu inspecionei meus pensamentos, eu cheguei à conclusão de que eu estava vendo capturado na tela a minha realidade de todos os dias, que só ser cientista no Brasil gera sensações desagradáveis continuamente. Essa é a escolha que você faz. Quando você escolhe ser cientista no Brasil, você assume que você está disposto a se sentir triste, chateado, desamparado, insatisfeito ou coisa do tipo, praticamente o tempo todo. E então meu cérebro tava falando, cara, por que a gente tá sentado assistindo cenas daquilo que a gente vive o tempo todo? E aí por isso que talvez ele estivesse sugerindo pro meu corpo que a gente deveria sair da frente da televisão. Mas bem, o filme é sobre um asteroide e eu não sou astrofísico e muito menos astrônomo, então eu não posso falar sobre nenhuma dessas coisas porque não é meu local de fala, e muito menos eu posso falar de qualquer um tipo de catástrofe desse tipo. Mas o filme me deixou pensando sobre as várias urgências e emergências que a gente tem no dia a dia que envolvem áreas do conhecimento que não são consideradas tão urgentes, catastróficas ou coisa do tipo. Mas eu fiquei pensando como nós cientistas, nós temos conhecimento consolidado, sabe, estabelecido sobre vários assuntos e que representam urgências e emergências diárias e que são simplesmente ignorados. Mas e por que eles são ignorados? Porque, na realidade, eles não representam ameaças imediatas e catastróficas para a humanidade, mas que, a meu ver, também podem ser consideradas emergências e urgências. Na minha área de estudo mesmo, tem vários exemplos. Tipo, a gente sabe que existem jeitos melhores de aprender ou de ensinar, e ainda assim, todos os dias a gente escolhe fazer de um jeito que não é eficiente, ou que desmotiva pessoas a obterem conhecimento, e que indiretamente afasta as pessoas de gostarem de pensamento científico e pensamento crítico. Isso, a meu ver, é uma emergência e uma urgência ao mesmo tempo, mas a gente não reconhece esse tipo de problema como algo catastrófico, como um asteroide caindo na Terra. E talvez por isso a gente não esteja correndo atrás desse tipo de coisa. A gente já sabe que, pensando em saúde mental, um modelo de trabalho que a gente usa globalmente, ele faz com que as pessoas enlouqueçam e simplesmente não tenham satisfação nenhuma em relação às próprias vidas. Mas a gente fez alguma coisa em relação a isso? Com certeza não. Por quê? Porque talvez isso não seja uma urgência, talvez isso não seja um grande asteroide caindo na nossa cabeça. A gente já sabe que tem hábitos que são massivamente incentivados pelas indústrias, que envolvem as várias esferas da vida e que fazem mal para seres humanos, comprovadamente, e a gente faz o que em relação a isso? Absolutamente nada, porque a consequência desse tipo de atitude que faz mal para a saúde só vai ver um impacto daqui, sei lá, 20 anos. Então a gente pode esperar, porque isso não é um asteroide caindo na nossa cabeça daqui 6 meses. Outro exemplo em aprendizagem que é amplamente sabido é essa coisa de que aplicar questões de múltipla escolha não avaliam nem de longe o conhecimento de qualquer ser humano sobre qualquer assunto. E a gente baseou todo o nosso sistema de aprendizagem
do ser humano que entra na escola com 6 anos de idade até o final da faculdade, quando sai com 20 e poucos, no melhor cenário, se ele for sem parar, num sistema que é falho, que não representa quase nada, mas a gente resolveu esse problema? Não, a gente pode esperar isso aí. Isso fica para depois, porque isso não é um asteroide caindo na nossa cabeça. No fim das contas, eu invejo a astrofísica e a astronomia, porque o campo de estudo deles, quando ele traz alguma ameaça, ele traz uma ameaça que é tão concreta e tão imediata que é quase impossível as pessoas ignorarem ela. Diferente de, será que a gente está construindo uma sociedade num modelo de aprendizagem que não presta para nada? Na maior parte do tempo. Mas, de novo, isso não é muito urgente. Eu acho que a gente pode esperar mais 100 anos aí. Isso é claro se o planeta não for destruído pelo aquecimento global até lá. Nunca existiu um comitê de emergência de aprendizagem, porque isso não representa emergência e urgência para ninguém que importa, de verdade. Então assistir Não Olha Para Cima foi duplamente frustrante para mim por duas razões. Porque eu vi e sei como é ser cientista e ter a resposta da pergunta e saber como solucionar o problema, e ser colocado numa situação onde você se sente impotente, porque na realidade ninguém que importa te dá atenção nesse caso. E a segunda razão é por perceber que as emergências e as urgências dos campos de estudo que eu faço parte, a psicologia, a neurociência, a saúde mental, eles não produzem uma urgência ou emergência grande o suficiente para que a Terra inteira pare e reavalie algumas coisas, diferentemente de um asteroide caindo na nossa cabeça. É só olhar para a crise de saúde mental que o Covid trouxe agora, que a gente está tendo, a gente vai continuar tendo e ninguém liga. A gente tem comitês organizados dentro das instituições, mas a gente não tem nenhuma força-tarefa global para resolver o problema de saúde mental. Diferentemente se a gente tivesse um asteroide caindo na nossa cabeça. Todo dia a gente abre o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, e a gente compartilha coisas que fazem com que a gente sinta raiva o tempo todo, porque elas são sensações que trazem uma necessidade de comportamento imediato, de resolução de problema. Então, se eu sinto raiva, eu tenho que solucionar essa raiva de algum jeito, seja compartilhando alguma coisa. Mas a gente gasta muito pouca energia compartilhando coisas que prestam de verdade. Seja o pequeno avanço científico todo dia que acontece, porque tem um avanço científico todo dia que sai. Eu te garanto que seja lá qual campo de estudo que você escolher, da botânica à física nuclear, você vai achar uma coisa nova que sai todos os dias. Isso é avanço, mas a gente não investe 1/10 da energia que a gente investe compartilhando meme, compartilhando o avanço científico que a gente tem. Então, é difícil a gente pedir que a sociedade reconheça esses cientistas e os avanços que eles produzem, sendo que ninguém fica sabendo. E esse vídeo é um grande atestado disso. Porque eu não fiz um vídeo falando sobre as coisas que eu estudo, ou sobre explicando conceitos importantes da minha área, ou fazendo divulgação científica. Eu escolhi fazer um vídeo falando que eu me senti desconfortável com um filme falando sobre negligência com a ciência. Se isso não é a melhor representação do que eu estou descrevendo aqui, eu não sei mais o que pode ser. Eu estou fazendo esse vídeo sobre como é ser frustrante ser cientista na terra onde canto sabiás, e ao mesmo tempo eu não valorizo o fato de que eu ainda tenho sabiás para ouvir, sabe? Então, é essa coisa de continuamente a gente investir energia e atenção naquilo que a gente não deveria estar dando nenhum pingo de atenção. Mas todo mundo sentou e parou tudo que estava fazendo para imediatamente assistir o filme. E eu estou incluso nessa conta. Alô? Bruce, Eu mesmo. aguarde na linha, o presidente vai falar com você. Como é que é? É sobre o futuro das criancinhas. Não, entendi, estou indo imediatamente.